Olá, estudante do 8º ano da Escola Antônio Luiz da Rocha. Eu sou o professor Marlon e mais uma vez estamos aqui para as nossas aulas na modalidade remota da disciplina de ensino religioso. Lhe convido a acompanhar agora comigo as explicações sobre o conteúdo desta nossa terceira aula remota, neste período em que estamos em casa, nos cuidando e se prevenindo da pandemia do coronavírus. Então, acompanhe comigo agora as explicações, tá certo? Que a gente vai explicar todos os detalhes do conteúdo por meio destas telas que vão ser apresentadas aqui ao fundo, neste monitor, tá certo? E logo após nós vamos encaminhar as atividades deste conteúdo de hoje. Muito bem, então vamos lá. A nossa aula de hoje terá o seguinte tema: cyberreligião. Nós vamos continuar estudando essa relação entre religião, mídias e tecnologias, que nós começamos a conversar e a explicar na aula anterior, na aula remota anterior. Então, aprofundando mais ainda esse tema, nós vamos conversar hoje sobre a cyberreligião. E aí, fica ligado, presta bem atenção, para que você possa entender estes detalhes. Bem, preste bem atenção no que a gente vai explicar agora. Conhecendo o nosso tema, veja, com os avanços das tecnologias digitais e o advento da internet, surgiram novos espaços sociais em que passaram a fazer parte do nosso cotidiano. Ou seja, as tecnologias hoje passaram a ter uma importância fundamental nas nossas vidas. Vale lembrar que é por conta das tecnologias que eu estou podendo ministrar essa aula e chegar até você na sua casa, nesse momento em que a gente não pode estar na sala de aula, convencionalmente, como a gente estava antes da pandemia ser declarada. Então, as tecnologias hoje, elas criaram novos espaços, e esses espaços são espaços sociais que nos ajudam também a interagir e a conviver. Tá certo? Consequentemente, nesses espaços sociais criados pelas novas tecnologias, a internet tem um destaque muito especial, porque a internet é o veículo de propagação tecnológica hoje mais importante que existe, e também o veículo de comunicação mais importante e mais utilizado que a gente tem contato. Tá bom? Então, esses novos espaços sociais mudaram o nosso cotidiano e, consequentemente, também mudaram o cotidiano das religiões e das expressões religiosas que nós chamamos de religiosidades. Tá bom? Acompanha comigo mais uma vez aqui para a gente ir para a segunda tela. Então, veja, o espaço virtual ou cyberespaço é um dos espaços que surgiram com todas estas inovações. Então, você tem aqui, nessa segunda tela que a gente está apresentando, uma imagem bem interessante sobre o cyberespaço. O cyberespaço é esse universo gigantesco, virtual, que foi proporcionado principalmente pela internet, dando condições da gente mergulhar nesse mundo maravilhoso que são as tecnologias. Tá bom? Então, o cyberespaço, ou o espaço virtual, ele é um mundo diferente do nosso, mas ao mesmo tempo é um mundo muito parecido com o nosso, tá certo? Esse mundo físico que a gente tem. Então, dentro do cyberespaço, ou do espaço virtual, existe uma série de relações que podem ser desenvolvidas. E aí, preste bem atenção nesse detalhe. As religiões também tiveram que adentrar nesses espaços e ressignificar sua presença e sua ação nessas sociedades contemporâneas. Então, as religiões, como expressões culturais, tá certo? Que estão presentes na vida dos homens, tiveram também que se adaptar ao espaço virtual, tiveram que se adaptar ao cyberespaço para continuar divulgando as suas mensagens, para continuar emitindo suas mensagens e estabelecendo comunicação com as pessoas. Lembre-se que comunicação religiosa foi um dos temas que a gente abordou na aula remota passada.
Então, isso é um fenômeno dos dias de hoje. As religiões tiveram que se adaptar, né, ao cyberespaço, ao espaço virtual, para continuar transmitindo as suas mensagens e, ao mesmo tempo, ressignificando a sua atuação, a sua existência enquanto expressão cultural, tá certo? E expressão também humana. Não esqueça que as religiões estão ligadas diretamente à, né, essência humana. Ok? Vamos lá para a terceira tela agora, para a gente entender mais um pouquinho desse nosso conteúdo. Então veja, nessa aula a gente vai tentar aprofundar, né, essa relação entre a cyberreligião, né, e os espaços virtuais, tá certo? Então, como as religiões elas estão presentes nesses espaços virtuais e como elas se adaptaram a este maravilhoso mundo interativo que o cyberespaço nos proporciona. Observe essa imagem que está aparecendo aí na tela, né? Você observa uma pessoa fazendo suas orações diante de um computador, estendendo as suas mãos, né, diante de um computador, acompanhando um ritual religioso, daquela prática religiosa que ela participa, interagindo, né, de forma virtual com a sua prática religiosa. Então, vamos entender um pouquinho mais disso e aí observe. As religiões e o cyberespaço, o nascimento da cyberreligião. Veja, as mais tradicionais religiões das sociedades modernas, tais como o cristianismo, né, o islamismo, o judaísmo, o shintoísmo, o budismo e o hinduísmo, já fazem parte desse cyberespaço. Ou seja, as grandes religiões que a gente tem contato, as grandes religiões que a gente conhece, tá certo? Que a gente já ouviu falar alguma vez, que já ouviu uma notícia na televisão, né? Ou até mesmo que a gente pratique, né? Porque o cristianismo católico e evangélico são as religiões que estão mais próximas da nossa realidade. Então, o que acontece? Essas religiões tradicionais, onde existem muitos seguidores, muitas pessoas, né, que participam, já estão se adequando ao cyberespaço. E aí, o que acontece? Se cria a cyberreligião, a religião por meio dos espaços virtuais. Tá certo? Então, repito mais uma vez, essas religiões tradicionais que a gente já ouviu falar, que a gente conhece, todas elas estão se adaptando ao cyberespaço e criando suas formas de cyberreligião para que justamente elas possam estar nesse espaço virtual, chegando e transmitindo cada vez mais as suas mensagens, os seus fundamentos e os seus ensinamentos, certo? Então, observe, né? É possível hoje, com diversos canais de comunicação digital, estar próximo da religião ou de uma prática religiosa que se deseja conhecer ou vivenciar. Tá certo? Então, por meio da internet, por meio de aplicativos, por meio de sites hoje, é possível você se aproximar de uma religião que você queira conhecer, que você queira praticar, de uma expressão religiosa que você queira, de certa forma, conhecer, praticar e estudá-la, tá bom? Então, as tradicionais formas de religião, as tradicionais religiosidades, todas elas hoje têm um canal de comunicação digital que presente na internet e utilizando esse cyberespaço. E aí, repito, todas as vezes que uma religião está presente no cyberespaço, no mundo virtual, ela se torna uma cyberreligião. E aí observe essa imagem que está aqui, ó, no nosso monitor, tá? Uma imagem bem interessante, né? Que faz menção àquela imagem clássica do Michelangelo, da criação do homem. Só que dessa vez tem um detalhe interessante na imagem, né? Que, né, o dedo do Criador, ao tocar no dedo do homem, da criatura, na mão do homem tem um aparelho celular, ou seja, um smartphone, que representa justamente a presença dessa tecnologia na nossa vida. Então, as religiões,
As práticas religiosas, elas já estão inseridas no cyberespaço, fazendo com que exista a cyberreligião, a religião dentro dos espaços virtuais. Bem, no cyberespaço, as religiões elas conseguem fazer o quê? Aí observe bem nessa tela, né? No cyberespaço, que também pode ser chamado de cyberespaço religioso, é possível você encontrar o seguinte: leitura de textos sagrados, tá certo? Conhecer os ensinamentos doutrinários dessa determinada religião, realizar orações, meditações e outras práticas religiosas. Por exemplo, existem muitos aplicativos, né, onde você pode encontrar de forma bem fácil os versículos da Bíblia. Já existem aplicativos que você encontra os ensinamentos budistas. Já tem aplicativos que você encontra práticas e ensinamentos do hinduísmo. Então, o cyberespaço se tornou também o cyberespaço religioso, onde as religiões elas divulgam, transmitem, tá certo? E ajudam as pessoas a conhecer melhor o que elas, de certa forma, ensinam e a sua história. Então, repito, você pode conhecer textos sagrados, você pode conhecer ensinamentos doutrinários, você pode fazer orações, meditações e outras práticas religiosas, tendo acesso aos cyberespaços religiosos das religiões que existem hoje e que são mais tradicionais. Claro que se você tem uma religião, é interessante que você procure os espaços virtuais da sua religião para você conhecer ela melhor, para se aproximar dela e aí ter uma interação também nesse mundo virtual, tá? Então, seguindo aqui a nossa aula, vamos conhecer um pouquinho agora da religiosidade no cyberespaço. E aí, preste bem atenção. Religiosidade é diferente de religião. Religião é a instituição, tá bom? O fenômeno social. A religiosidade é a forma como as pessoas, praticam aquilo que acreditam, suas crenças. A religiosidade, ela não precisa ter uma religião, mas a religiosidade precisa ter e expressar a crença em alguma coisa. Então, existem vários tipos de religiosidade também no cyberespaço. Vejamos aqui. A partir do momento que houve a mediatização digital do fenômeno religioso, isso fez acontecer várias mudanças, metamorfoses nas crenças, somando isso a diversos outros âmbitos sociais, históricos, que evidenciam esse processo. O que é que eu quero dizer isso para você? Como é que eu explico isso para você de forma bem clara? Veja, a partir do momento que houve a introdução das religiões no cyberespaço e elas se tornaram cyberreligiões, houve uma mudança na forma das pessoas acreditarem e se comunicarem com essa religião e, ao mesmo tempo, houve uma mudança na forma de praticar essa religião. Observe nessa fotografia que ele está aqui no nosso monitor, que é justamente monges budistas do Tibete, que é um país bem distante aqui do Brasil, fazendo pesquisas na internet sobre a sua religião, tá certo? Então, esses jovens monges aí estão estudando a sua própria religião pelo espaço virtual que eles estão tendo acesso e conhecendo melhor a religião que eles praticam. Então, a mediatização, ou seja, o mundo virtual, a internet, fez com que a gente começasse a se relacionar diferente com as religiões que existem. Hoje tem pessoas que preferem ficar em casa, tá? E não ir para espaços religiosos, como igrejas, ou templos, ou capelas. Preferem ficar ou no seu celular, ou no seu smartphone, ou no seu computador, fazendo as práticas religiosas, ou acompanhando os cultos, missas ou cerimônias religiosas, sem precisar sair de casa. Porque, justamente, o espaço virtual, quando foi utilizado pela religião, provocou mudanças no comportamento das pessoas que acompanham, que praticam essas religiões, certo? Então isso é bem interessante, porque aí vai surgindo novas formas de religiosidade, tá bom?
Bem, outro detalhe importante é o seguinte, veja, por meio dessa mediatização, ou seja, por meio da criação desse espaço virtual, né, por meio do surgimento da cyber-religião, houve também formas de entender, né, o sagrado. Lembre-se do seguinte que eu vou lhe ensinar agora. O sagrado é uma das coisas mais importantes para a existência da religião. Não existe religião sem sagrado, tá certo? Todas as religiões têm algo que é sagrado, tá certo? Ou, né, acreditam em algo que se tornou sagrado. Então, hoje, o sagrado também está presente no cyberespaço. O sagrado também está presente no mundo virtual. E isso faz com que a gente, de certa forma, tenha, né, o conhecimento de vários tipos de manifestações do sagrado e, ao mesmo tempo, de práticas de crenças diferentes por meio dessa aproximação que as pessoas fazem utilizando os meios, né, as tecnologias virtuais, certo? Observe essas duas fotos que estão aí na nossa tela, né? Uma mão criando tecnologias, né, que simbolizam justamente a capacidade do homem criar essas tecnologias que cada vez mais inovam a nossa vida. E na fotografia abaixo você vê pessoas, né, erguendo as suas mãos para o céu, né, tendo esse diálogo com uma divindade, possivelmente Deus, né, realizando, né, possíveis orações em contato com o que elas acreditam que seja sagrado. Então, hoje, as pessoas podem fazer isso também por meio do mundo virtual. E aí, veja, para a gente encerrar essa aula, né, esse mundo virtual que fez as religiões também se introduzirem nesse momento, passarem a ter um cyberespaço religioso, passarem a ter uma presença nesse mundo virtual, ele também convive com o mundo físico, o mundo real que nós vivemos. Então, para encerrar essa aula, eu quero que você entenda, veja, embora exista o mundo virtual e as religiões já estão no mundo virtual, ainda continua existindo o mundo físico, o mundo real, tá certo? E aí esses dois mundos, esses dois espaços convivem paralelamente. Observe as duas fotos que estão aqui na nossa tela, no nosso monitor. A gente tem mais uma vez uma manifestação de uma pessoa erguendo as mãos para os céus, agradecendo possivelmente por algo que conseguiu ou algo que conquistou, certo? E abaixo, né, uma imagem que lembra velas acesas, as velas que representam justamente a luz. A luz é um símbolo muito importante presente em várias religiões, tá bom? Então, além do mundo virtual, também existe o mundo físico, real que nós participamos, e as religiões a cada momento estão presentes nesse mundo físico e também no mundo virtual, tá? Então, essa relação entre tecnologia e religião, ela é super importante, porque o mundo hoje, né, ele vive em torno de tecnologia. Nós, seres humanos, não nos acostumamos mais sem as tecnologias. Nós estamos muito habituados a termos estas tecnologias. Repito mais uma vez, eu só posso e tenho condições hoje de lhe explicar tudo isso, né, de preparar essa aula e mandar essa aula para você, porque as tecnologias nos ajudam, tá bom? Então, pessoal, essas foram as explicações do nosso conteúdo de hoje. Não esqueça que você deve escrever e organizar todo o conteúdo disponibilizado no site, no seu caderno, e logo após realizar os exercícios do conteúdo, observando as explicações que nós transmitimos aqui, para que você possa aprofundar o conteúdo e exercitá-lo e continuar focando nos seus estudos, porque, repito, tudo isso vai passar e, se Deus quiser, nós vamos nos reencontrar na escola. Então, pessoal, até a próxima aula. Um abraço a todos, tudo de bom, tá ok? Fiquem na paz.